gente está gravando. Essa é... Peraí, onde que está com delay? Acho que é daqui que tá no som. Não, então. Essa é a apresentação do projeto integrador da Camila de Lara, aluna do 8º período de administração. O tema é Planejamento Estratégico de Gestão por Competências em uma Indústria Madeireira. Então, Camila, você tem aí uns 15 minutos, dá para esticar até 20 a tua apresentação. A tua avaliação vai levar em consideração o texto escrito. A professora Alessandra vai me mandar a última versão que você passou para ela. E a tua apresentação de hoje, tá? E aí eu vou fazer os meus comentários, já fiz a respeito do... Não cheguei a comentar o teu texto ainda, né? Acredito que não, professor. Não, porque você não participou das reuniões por conta do seu horário de trabalho, né? Sim. Mas aí eu vou fazer os meus comentários, então, da apresentação hoje e do texto no texto. Aí, na sequência, eu já encaminho a tua avaliação junto com a dos demais membros da turma, tá? Ok. Então, agora são 7h53, dia 28 de junho, e a palavra está com você. Boa apresentação, Camila. Vou Obrigada. fechar minha câmera, tá? Ok. Bom, o meu trabalho, ele envolve gestão por competência e planejamento estratégico dentro de uma indústria madeireira. Primeiramente, eu vou começar com a fundamentação teórica. A gestão por competência, ela é um termo que teve surgimento lá na Idade Média ainda. E ele era utilizado por juristas no meio jurídico para definir se uma pessoa ela era capaz de julgar um caso em questão. Por exemplo, os juízes que julgavam ações cíveis, eles só poderiam julgar ações cíveis. Eles eram competentes somente para aquilo. Logo mais, o termo ele passou a ser designado ao conhecimento e capacidade do indivíduo acerca de um assunto. Era o conhecimento que essa pessoa tinha à frente de uma determinada causa. Logo mais na década de 70, com o Taylorismo, esse termo ele começou a entrar dentro do modelo de gestão empresarial. O Taylor ele defendia bastante a gestão por eficiência, que é um modelo onde, por exemplo, ele acreditava bastante no treinamento dos seus funcionários. Ele acreditava na eficiência, que se você treinasse um empregado, um colaborador, ele ia trazer muitos benefícios para a empresa. E ele também defendia que o gestor ele deveria ser muito líder, que ele não podia se restringir apenas a uma técnica, mas sim aperfeiçoar a habilidade dos seus colaboradores. E por que a gestão de competência é importante para uma empresa? É para saber lidar com o mercado, com a competitividade, com a inovação que vem se tornando no meio empresarial. Ela é uma gestão que está ligada sempre à estratégia, bastante no meio corporativo. No entendimento geral, a competência ela é empregada a alguém que possui a capacidade de realizar algo de maneira competente, enquanto o seu antônimo refere-se a um pensamento negativo, quando uma pessoa ela não consegue se sair muito bem numa determinada função, numa determinada atividade. Na gestão por competências, é bastante comum a gente utilizar o termo chá, que são os conhecimentos, habilidades e as atitudes. O conhecimento é todo aquele saber teórico que a gente aprende nas faculdades, em especializações, praticamente o que a gente aprende nas escolas da vida. As habilidades é a forma que você sabe executar esse processo. Por exemplo, você aprender alguma coisa sobre fiscal na parte contábil, você precisa saber usar aquilo num sistema, saber aquilo sobre notas, e as atitudes são a vontade de você realizar essa tarefa. Porém, por mais que alguns defendam esse chá, que é o conhecimento, habilidades e atitudes, algumas pessoas acreditam que esse não é o que basta, não é o suficiente para um desempenho e ele não vai garantir o sucesso de uma empresa. Alguns acreditam que não é assim que acontece. Na gestão por competência, a gente também tem o plano de avaliação, que começou com o Taylorismo. Essas avaliações são etapas feitas com os funcionários, onde você vê o nível das competências que você precisa. Por exemplo, em uma prova para você descobrir alguma função que você quer contratar na tua empresa. Você vai lá, leva uma prova para os seus funcionários, eles vão preencher esse formulário e você vai conseguir achar um gap, que é uma lacuna. Vai ver se essas competências tem na sua empresa ou você precisa contratar
ou você pode treinar os seus funcionários. Então, esse plano de avaliação, ele vem com a gestão por competências nas empresas. Aí, o meu segundo item do referencial teórico, que é o planejamento estratégico, ele também não, ele teve início Camila, só te pedir uma coisa. Oi. Clique em ocultar aqui, né, se o Google Meet está compartilhando a sua tela. Aí você tira essa coisa da imagem aqui. Ocultar? Ah, tá. Uhum. Obrigado. Nada. O planejamento estratégico, ele teve o seu início na Grécia Antiga, e ele se referia bastante ao meio militar. Como os generais, eles lidavam com as estratégias para conseguir vencer, para conseguir ganhar do seu adversário. E isso também é bastante salientado no livro, que é a Arte da Guerra de Sun Tzu. Ela foi uma primeira tentativa de demonstrar o desenvolvimento da tomada de decisões à frente dos conflitos. E essa expressão ela foi muito utilizada nesse meio e depois de um tempo começou a ser usada no meio empresarial daí. Dentro do planejamento estratégico, eu utilizei a matriz SWOT. Ela foi usada praticamente como se fosse a primeira vez por Alfred Sloan, o gerente geral da General Motors, o fundador dessa empresa. E ele utilizou a SWOT para conseguir observar um ambiente externo e conseguiu com isso fazer uma estratégia muito boa que alavancou a empresa dele. A matriz SWOT, ela é uma ferramenta gerencial que vai examinar o ambiente interno e externo de uma organização. Com ela é possível achar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Então, ela é uma ferramenta de gerência que sempre traz um grande benefício, utilizada da forma correta. E ela possibilita uma organização com uma vantagem no ambiente no qual ela está inserida. O meu terceiro item da fundamentação é a indústria madeireira. A indústria madeireira é uma fonte de recursos para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade. E aqui no Brasil ela teve o seu início desde o descobrimento. Já se havia a extração e o extravio da madeira. Já havia aquela exploração, principalmente no Brasil, que é uma grande área de florestas. Por exemplo, aqui tem a floresta amazônica, a caatinga, os cerrados, a floresta das araucárias, então é uma grande extensão de florestas. Hoje em dia, essas empresas elas precisam estar bem modernizadas na sua linha de produção, porque a tecnologia está inovando muito. Então, se você fica muito parado, você não consegue produzir o suficiente para os seus clientes e você acaba ficando para trás. Então, é muito importante essa inovação juntamente com a tecnologia. Essas empresas elas utilizam bastante da logística reversa também. Essa empresa que eu fiz o projeto, ela utiliza, por exemplo, as madeiras que restam, que não servem para mais nada, eles pegam e queimam na combustão. Então, é uma forma de você utilizar alguma coisa que não ia servir mais e fazer uma logística reserva que diminui o seu custo. Nessa gestão ambiental, nas indústrias, é importante a ISO 4000, que é a ISO que verifica a forma que as gestões ambientais ocorrem em indústrias. É 4.000 ou 14.000? 14.000, eu falei 4? Falou. Ai, perdão, eu jurava que tinha falado 14. Bom, a minha metodologia, ela se enquadra numa pesquisa quantitativa, ela é descritiva, empírica de campo aplicada e a fonte de dados foi por meio das entrevistas, que foi todo o formulário que eu fiz. Esse formulário tinha essas perguntas e elas alencavam o seguinte: o perfil dos entrevistados, por exemplo, a idade deles, deixa eu ver o que tinha tanto, a função na empresa, quanto tempo estava na organização, daí os conhecimentos são voltados para a área de formação deles, as especializações, as habilidades, por exemplo, é o que eles fazem na empresa, se eles se habituaram bastante com o que fazem, se tiveram dificuldade de aprender as atividades, as atitudes, se eles fizeram algum curso profissionalizante, eles tinham procurado mais conhecimento, como uma pós-graduação. E o planejamento estratégico estava voltado às decisões dentro da empresa, se eles tinham participação, se eles tomavam decisões à frente de alguma coisa. Esse é o formulário daí,
com as perguntas. Na minha análise de resultado, eu consegui observar bastante que essa empresa ela é bastante motivadora. Ela motiva os seus funcionários a eles ficarem realizando suas tarefas dentro dessa empresa, tanto que a rotatividade lá ela é muito baixa. O único funcionário que está menos tempo, ele está há 5 anos lá, e eles estão todos há 7, 11, tem um de 25 anos, então é quase uma vida inteira dentro dessa empresa. Com as perguntas, eu também pude observar que há bastante participação, eles tomam bastante decisões junto com a gestão administrativa-chefe da empresa. A cultura empresarial deles é muito eficiente, eles conseguem ter uma proatividade, um trabalho em equipe sensacional e muito bom. A atuação na área de formação, esse foi um ponto que eu achei muito importante e muito legal, porque todas as pessoas que estão ali, a maioria se formaram no que fazem, então todo aquele conhecimento que elas conseguiram na faculdade, elas estão fazendo para a sua atuação agora. E um ponto que eu não achei muito positivo, achei meio até que negativo, eram as especializações. Em alguma das perguntas do formulário tinha se você tinha feito alguma especialização no ano passado, e se eu não me engano, 2 pessoas falaram que sim, enquanto as outras não. Num total de 13 entrevistados, apenas 2 realizaram algum curso profissionalizante e somente um tem pós-graduação. Então, os outros conseguiram o emprego, eles estacionaram naquilo e não procuraram evoluir mais. Nem por melhoria contínua deles, nem por trazer alguma coisa boa para a empresa. Um pouco mais, com certeza. E com a minha conclusão, analisando esse estudo, é possível verificar e concluir como o colaborador e a empresa precisam estar alinhados à frente dos objetivos. É aquilo que eu observei bastante aqui. Eu defendo bastante o empregado, mas eu também defendo muito o empregador. E esses dois, eles precisam estar muito juntos para uma empresa ir bem. O empregador, ele precisa dar os resultados, ele precisa estar à frente da equipe também, e a motivação vai partir do líder. Então, o gestor, ele precisa ser eficiente no que ele faz também. E todos são importantes, mas os seus colaboradores formam sua equipe. Eles precisam de tanta atenção ou mais que os clientes. O resultado final de um produto ou serviço demandará o esforço desde o começo do processo, e isso partirá de um time que trabalha em conjunto. É aquilo que eu defendo bastante. Você precisa, como líder, dar muita atenção para a sua equipe, porque eles que vão fazer o seu cliente satisfeito, eles que vão trabalhar para uma melhor habilidade e continuidade ali do seu serviço. Aqui eu tenho as referências, tentei colocar todas para entrar. E aí acabou, professor. Foi isso que eu consegui ver do meu trabalho. Muito bem, Camila. Primeiro comentário, e vai ser uma pergunta, até para você me explicar um pouquinho melhor. É o Posso parar? seguinte. Pode sim. Eu senti falta nessa tua apresentação de entender como que se dá a gestão por competências na empresa. Você explicou o que é a gestão por competências, apresentou os seus indicadores, comentou os resultados, mas como que isso dentro da estrutura da empresa funciona na questão da distribuição dos cargos de acordo com as competências dos funcionários? Como é que é feita essa gestão na prática lá dentro? Então, foi exatamente por esse motivo que eu resolvi fazer gestão por competências. Lá eles aplicam essa avaliação de desempenho e realmente vê quem que está mais apto para realizar determinada função. Eles fizeram um projeto lá que iam instalar, por exemplo, mais uma caldeira para realizar a combustão. Eles avaliaram todos os funcionários da linha de produção e acharam mais eficiente e colocaram ele lá. Ofereceram um treinamento, ofereceram ele, por exemplo, viajar em palestras para verificar como que estava melhor, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, eu achei um tema legal, vou fazer isso. Então, essa foi a ideia principal. Eles realmente pegam as pessoas lá, aplicam essa avaliação e qual tiver mais apto, eles vão colocar naquela função. Eu não salientei isso no trabalho, deveria. Ah, sim, mas no texto escrito tá lá. Acho que essa parte não tá, eu acabei não colocando. Ok, porque como o tema, o título do trabalho é gestão por competências, a gestão por competências tem que aparecer na tua apresentação e no teu texto. Né? Sim.
essa questão dessa passagem da avaliação pelo chá, né, pela capacidade, habilidade e atitude para a gestão de competências, que aí você faz a visão de competências e habilidades, no meu ver, elas são complementares, né? Porque dificilmente alguém vai adquirir uma competência, ou seja, o sujeito competente é o quê? É aquele sujeito que recebe uma atribuição e tem a capacidade técnica e pessoal para cumprir. Sim. Ah, você é competente em gestão de pessoas. Por quê? Porque você tem as habilidades necessárias para gerir pessoa. Você tem trato pessoal, você conhece a legislação, você conhece os sistemas. Então, de um conjunto de habilidades, você faz uma competência. E essa competência vai demandar novas habilidades. Então, isso está sempre se renovando, isso está sempre se colocando de uma forma mais, sim, de uma forma cíclica. Também uma outra pergunta, você falou que sentiu um pouco falta de atitude no que diz respeito à formação do pessoal, porque eles não buscam especialização, né? Pela minha parte, eu acredito que sim. Assim, Sim, em um ano mas eles não realizaram nenhuma especialização e nem por tanto da empresa. Eu, pelo menos, eu não consigo ficar um ano sem fazer algum curso que me traga alguma melhoria ou aperfeiçoar alguma coisa que eu já tenho. Eu acho que na visão de gestão de empresa, isso falha um pouco. entendi. Nem só como empregado, como colaborador, mas como pessoal profissional. Eu acho que um profissional, quando ele quer elevancar a sua profissão, ele busca melhoria contínua. Sim, com certeza. É porque a atitude, né, quando você vai mensurar, e a atitude para você fazer gestão de indicadores é o mais difícil dos três, você precisa gerir, de um lado, a atitude do funcionário, do colaborador, do sócio, face à empresa, face à organização. Então, se ele é proativo, se ele é interessado, se ele é dedicado, se ele tem uma participação ativa nos ciclos de produção nos quais ele está inserido. E tem a questão de atitude para ele mesmo, né? Que é a vontade de Uhum. crescimento pessoal, desenvolvimento profissional. E muitas vezes as empresas não olham esse segundo lado, porque se o sujeito já tem a atitude requerida para o cargo e vai buscar uma qualificação extra, essa qualificação extra vai atender mercado, vai atender, em teoria, o concorrente, né? O sujeito vai buscar formação, se ele já tem o que a empresa precisa, ele vai acabar buscando uma outra posição. Então, tem algumas empresas com uma visão meio tacanha que não incentivam tanto esse estudo fora. E também tem a questão do ramo, né? Porque o ramo da madeira, ele é um ramo bem específico. Você trabalha nessa empresa? Não, não trabalho. Não trabalha, né? Não. A empresa fica no interior do Paraná? Isso, fica aqui na cidade onde eu tô morando agora. É que o meu irmão, ele trabalha lá e daí ele começou a falar disso e eu achei interessante o que eles estavam fazendo lá na empresa. Eu falei que, vai dar uma boa esse tema Qual é aí. a cidade? Rio Azul. Ah, então já sei qual é a empresa. Ah, Por sério? isso que eu morei em União da Vitória, tem bastante. Essa Ah, região tem muita empresa do ramo. tem, tem sim. Uhum. A maior delas, inclusive, fica lá. Fica. Uhum. Mas eu já sei qual é a empresa. É porque a gente não pode falar na gravação, porque é um Não estudo de pode. caso e Sim. Mas é essa aí. qualitativo. Sim, mas eu já sei de quem você está falando. E assim, é uma coisa que falta na região, e isso eu lembro porque eu morei lá, é formação específica para esse ramo da economia. Sim, Porque aí o que acontece é você não tem uma pós-graduação em manejo de floresta ou no mercado de madeira ou de design de imóveis, você não tem uma formação específica para isso. As universidades ali da região até se esforçam, mas falta uma formação específica. falta. Aí o funcionário, o pessoal não busca formação porque eles não têm interesse em ser generalistas, até porque não tem outro ramo de economia forte na região. Não. Ou o cara vai trabalhar com madeira ou ele vai trabalhar com mate, não tem outra coisa. E também as empresas não investem porque elas acabam abraçando esse funcionário e ele faz carreiras longas
Aliás, essas empresas, se você olhar no guia da Exame, elas estão entre as melhores do Brasil para se trabalhar. Se eu não me engano, a que você está estudando também. Nossa, A líder do mercado, sim, está no top 10 da Exame. não sabia disso. Aham. E aí eles acabam dando formação interna. E tudo isso eu estou falando para perguntar. Eles investem em formação interna? Eles trazem instrutores? Eles oferecem cursos dentro da empresa? Trazem bastante. É por isso E que eu acho que envolve na parte da motivação, porque eles realmente trazem as pessoas, elas começam a se aprimorar para essas funções, aquelas tarefas ali. Eles realmente trazem, eu achei bacana isso. Para uma empresa de interior, eles Uhum. trazerem essas coisas, assim. Eles têm que trazer porque não existe no mercado. Ele não tem onde qualificar fora o empregado dele. Não. E se não fazer isso, né, tem outras empresas aqui Ainda que mais em podem Rio Azul, porque ele ainda. até poderia pegar uma das universidades ali da região, mas ele teria que mandar o funcionário para Canoinhas, teria que mandar para Caçador, para União da Vitória. Aí Exatamente. são 2 horas para ir, 2 horas para voltar, a estrada é perigosa, Sim, né? Enfim. Então fica mais fácil para a empresa trazer a qualificação para dentro, né? Então, pois é. quanto à apresentação, é isso. Se você imagina que vai fazer essa apresentação de novo no encerramento do TCC, né? Será? Não Eu não sei. sei como é que isso está Não, acertado, ainda não mas sei. insira na sua fala a questão da gestão por competências, porque é o centro do teu trabalho, Sim. tá? E aí eu vou então avaliar nossa conversa de hoje, a tua apresentação, juntamente com o trabalho escrito, e aí durante a semana, antes das provas, né? Porque afinal é a nota integradora, né? Então Uhum. aí antes da publicação das notas das provas, eu já divulgo a nota para você e para os demais colegas. Esse Ok, vídeo professor. vai para o YouTube, lá no meu canal, junto com os outros vídeos de Ah, apresentação de estão projeto lá, de que bom, integrador. quero ver. Estão lá. Ah, pode ver, o dos colegas estão lá. É o último Ótimo. vídeo do. Você tem o link da playlist, eu mandei lá no, Aham. no Eu grupo vi, o da professor turma. mandou mesmo. Então, tá lá. Já aproveita e veja se não viu os vídeos das aulas Vou ver, todas. eu queria ver. Tá certo, então. Viu? Ok, professor. Obrigada Então é isso, pela, Camila. pela Obrigado. Eu disponibilidade do vou horário. encerrar a gravação, tá? Beleza. Fica online aí, só um minutinho. Ok.